Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão em Negócios, o seu programa Business na TV Santa Cecília. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante para você que quer fazer negócios e que quer se conectar. Como anda a sua imagem? Sobre esse assunto a gente conversa com ela, que é especialista em imagem e estilo, Paty Boschetti. Tudo bem, Paty? Seja muito bem-vinda, como vai? Tudo bem, Rô. Super obrigada pela possibilidade. Estou bastante feliz de estar aqui hoje. Vamos falar sobre algo que tem crescido muito no mercado, que é essa questão de imagem e estilo, e que eu acho que é um dos pontos mais importantes quando a gente fala de conexão de negócios e de vendas. Sim. Né? Você precisa primeiro se vender. Não tem aquele negócio, Paty, que os primeiros segundos é que marcam, falam sobre você muito mais daquilo que aquilo que você fala? Quando a gente fala de presença, de conexão, a gente fala de comunicação não verbal, que no total do 100% da sua presença, 93% é comunicação não verbal, 7% comunicação verbal, ou seja, muito mais do que a metade do tempo, né, da tua presença ali é sobre conectar com o outro, é sobre a sua imagem, sobre a sua postura, como você se comporta, sobre o seu perfume, na verdade. Então, assim, você está vestido principalmente conectado à sua personalidade, ao que você busca, é importantíssimo. Então, quando a gente fala dessa parte de comunicação, você está falando de vários aspectos dessa comunicação não verbal, né? Sim. Por exemplo, a gente está aqui num programa de televisão, sendo entrevistada, a forma como você senta, como você se porta, para onde você olha, como você gesticula, tudo isso fala sobre você, né? E aí eu queria então entender um pouquinho da tua história, como é que chegou aonde chegou, quem é Paty Boschetti? Foi sempre assim, louca por estilo e imagem? Não. A Paty sempre foi preocupada em se vestir bem, bacana. em estar bem vestida. Desde criança, Paty? Não. Também não. Fui uma típica adolescente, nadadora ainda, que usava meia até o joelho, toalha, chinelo com meia. Deixava a minha mãe maluca, que ela queria que eu usasse um vestido e eu dizia que eu não usava de jeito nenhum. Na vida adulta jovem, aí eu sou formada em jornalismo, fui fazer jornalismo, comecei a me preocupar um pouco mais com isso. Mas assim, depois fiz educação física por conta do esporte, dei aula em academia. Então assim, nada a ver com estilo. Parei para ser mãe. E aí, em determinado momento, depois de 3 filhos já, eu entendi que eu estava perdida da minha essência. Eu já não sabia mais quem eu era, insatisfeita com o mundo, sem saber exatamente o que estava acontecendo. E aí eu entendi que, na verdade, eu não tinha autoestima e eu tinha me perdido de mim. Eu não conhecia mais a minha essência. Então, através desse estudo de reconhecimento, veio a questão da consultoria de imagem. Mas por quê? Porque o meu foco na consultoria de imagem é justamente desenvolvimento de autoconhecimento, de autoestima e de autoimagem, que, na minha opinião, é o que permeia a nossa vida, né? É uma autoimagem bem desenvolvida. Você falou que você teve todas as fases, né? Como ser humano, a gente tem a adolescência que chutou balde, enfim. Você teve alguma ocasião na sua vida que marcou e falou, eu preciso tomar uma atitude e vou começar a agir nesse ponto? Sim, sim. Foi justamente, né, nesse momento de mãe, dona de casa, quando a gente começa a se perder da nossa própria essência, se desligar da gente, as pessoas também vão se desligando. E eu comecei a ter uma crise no casamento. Comecei a perceber afastamento, porque eu estava me tornando uma pessoa amarga. Nesse momento eu falei, eu tenho que buscar entender o que está acontecendo. E nessa busca por mim mesma, eu encontrei essa questão do desenvolvimento da autoimagem e da autoestima para melhorar o meu... Quando a gente quer que as pessoas melhorem o comportamento delas com a gente, primeiramente a gente precisa melhorar o nosso comportamento com elas. E a partir desse momento em que as coisas se encaixaram, que eu encontrei a Paty, que eu resgatei a Paty, tudo começou a andar melhor e aí eu descobri a consultoria de imagem. Primeiro em você, depois Primeiro em mim, depois o outro. Exatamente. E aí, com o tempo, você foi fazendo vários cursos, imagino, né? Estudou bastante e desenvolveu um método próprio, é isso? Sim. Conta Como uma boa perfeccionista, a gente estuda bastante antes de colocar, né, em prática. Até porque você está lidando com pessoas, emoções, assim, muito frágeis das pessoas, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente começar, como é que surgiu esse método. Você falou que você fez jornalismo. E assim, existe eu não sei se a gente pode dizer que é um estereótipo de um jornalista, mas assim, jornalista de impresso, jornalista de revista, enfim...
é um jornalista que é o que eu fui por muitos anos. Assim, não vai de qualquer jeito, porque o que importa é você estar atrás do computador escrevendo bem. Então, você bate o olho, fala jornalista, quando você bater o olho, você vai saber se é de impresso ou se é de TV, fatalmente. Verdade. Depois você tem que ir lá, eles falam que te fantasiam para você ir para a TV, mas a essência do jornalista é muito ralada. O que aconteceu aí? Ainda existe uma jornalista aí dentro? Existe uma apaixonada pelo jornalismo, pela escrita, mas assim, realmente o quanto o jornalista precisa virar um personagem. Às vezes eu brinco, tanto quanto um ator, né? É difícil, é complicado. Hoje eu percebo que está mais democrático isso, né? Sim. Comigo o que aconteceu é que logo depois eu acabei virando uma professora de educação física, assessora de imprensa, trabalhando em esporte, então ficou mais conectada com essa área do esporte mesmo. E a mudança aconteceu quando eu virei mãe, que aí você vira a chave, vai para aquele lado só de mãe, larga um pouquinho essa questão do esportivo a vida inteira, porque era assim que eu me conhecia desde de gente, né? Desde que eu me conheço por gente era daquela forma. E aí eu comecei, não, preciso me conectar comigo, preciso entender. E aí eu percebi que essa apresentação era importante. Principalmente porque eu comecei a entender que eu não tinha o respaldo que eu queria das pessoas ao meu redor, porque a imagem que eu transmitia para elas não permitia que elas entendessem exatamente o que eu queria. Então, esse foi um ponto muito crucial para chegar na consultoria de imagem. Perceber o quanto que a nossa vestimenta e o nosso comportamento mostra para as pessoas quem de fato a gente é. E aí existe os ruídos de comunicação. Então, você não tem o respaldo que você quer, você não tem o suporte que você quer, você não conecta com as pessoas que você gostaria, porque a sua imagem mostra o contrário daquilo que você tem e que as pessoas não conhecem, né? Se a gente fosse resumir seu método, o que seria? Nossa, então, o meu método é uma mescla de como eu vejo essa situação, de como eu transbordo tudo isso, essa questão da imagem, do comportamento, com lacunas e necessidades que eu fui percebendo nas minhas clientes ao longo desses 5 anos trabalhando, atendendo mulheres. Então, conforme a carência delas, a necessidade delas de desenvolvimento, de didática, de um olhar diferente, de um processo um pouco mais profundo ou um pouco mais raso, que não trouxesse tanta informação, porque às vezes acaba confundindo em vez de ajudar, o método foi surgindo, alguns materiais novos que estão chegando foram surgindo, diante dessa necessidade de diálogo com elas mesmo, né? De aprendizado. Porque eu digo, não adianta, se você não conseguir se apropriar das informações que eu levo para você, você não vai conseguir colocar em prática, aquilo não vai fazer sentido. E uma vez que não faça sentido e não está na rotina, não vai ser seguido e não vai trazer transformação nenhuma. Acho que, na verdade, assim, o grande desafio é você respeitar a identidade da pessoa, né, com o que ela precisa comunicar. Porque senão você realmente fantasia a pessoa e assim, não flui, já aconteceu isso comigo, assim, ela não consegue se expressar, porque não é ela. Exato. Então assim, você tem que fazer de uma forma que ela consiga comunicar o que ela precisa, mas que ela não deixe de ser ela na essência dela. Exatamente. Né? E com tudo isso que a gente tem visto hoje, Paty, nas empresas, não tem como eu deixar de te perguntar isso. Inteligência artificial, ela entra nesse esquema? Você consegue imaginar a inteligência artificial acoplada nesse quesito aí de imagem, estilo? Sim. Existem possibilidades da gente usar a inteligência artificial até para levar o nosso trabalho mais adiante. Existem frentes de inteligência artificial querendo agir diretamente como se tomasse conta. Já ouvi de robô personal stylist, já ouvi de um aplicativo que estão desenvolvendo chamado The Look, que justamente ele faz uma anamnese e aí dentro dessa anamnese ele pega dados a seu respeito e aí quando você precisa de algum evento você vai lá e conversa com ele e ele então te faz as sugestões. Mas, na minha opinião, quando você fala de pessoas, você fala de individualidade, você fala da personalidade de cada um, do perfil, dos sentimentos, das emoções. Então, é muito difícil que um robô consiga interpretar tudo isso, porque nem a gente, às vezes, consegue. Um dos problemas maiores da mulherada hoje em dia é que todo mundo sabe o que não quer, mas não sabe exatamente o que quer. Sim. Então, para você passar isso para um computador é muito complicado. E aí vão ter lacunas. Enquanto que um olhar humano, né, uma conversa mais cuidadosa, consegue pegar algumas particularidades que o computador não vai pegar.
Até porque a gente faz questão de disfarçar. Então, assim, tem frentes, dá para ser feito, eles estão tentando, mas eu acho que na questão da consultoria de imagem, a personalização faz toda a diferença. Porque, inclusive, eu não gosto nem de método online, que eu acho que não precisa, capta. né? Você precisa até ler a pessoa, né? Exato, E aí esse contato precisa ter contato. é muito importante. Para a gente fechar aqui, Paty, erros mais comuns que as pessoas cometem em relação à imagem profissional hoje. Se você fosse elencar assim, os principais erros, fala, meu Deus do céu, o que essa criatura está fazendo? Um ponto que eu costumo colocar bastante é a escolha dos tecidos. Você pode estar na tua paleta de cor, você pode estar no teu plano de estilo, mas se o tecido que você veste não comporta, ele põe tudo a perder. Ainda tem muito ruído de imagem, de barra de calça muito longa, de calça muito justa no quadril, de lingerie escura por baixo de blusa clara. A gente vê, assim, claro, cada um tem seu estilo, né? Não vou opinar aqui. Mas tinha uma época estava em moda, todo mundo parecia que tinha que aparecer, né? A lingerie era quase que obrigatório. Sim, mas é que as pessoas não entendem o quanto que isso transmite na própria imagem, principalmente para as mulheres que trabalham num ambiente que existe a presença de homens. Fica muito sensual, fica muito vulgar, fica muito aberto e você acaba trazendo uma mensagem que provavelmente não é a que você quer. Então, isso que é o principal da imagem, é você entender que tudo que você veste transmite uma mensagem. Então, você precisa entender qual é a mensagem que você está transmitindo através das suas escolhas. A consultoria de imagem é justamente para ajustar esse olhar, ajustar essa comunicação, para que você não traga ruído. Com o ruído, você acaba trazendo dissonância. E isso atrapalha a tua caminhada, né? É isso aí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, Instagram? Paty Bosquet _. E eu atendo dentro de um espaço de beleza na Rua Bahia. Vai ser um prazer receber vocês para tomar um café lá no meu espaço. Tá aí o convite para você ficar, imagem estilo nota 1000. Paty, muito obrigada, sucesso para você e parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência você vai conhecer a história da Magma Produtora. Não sai daí um minutinho. A gente volta já já.